Oi, gente, vamos falar sobre renúncia? Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Júlia, tenho 16 anos, sou serva de Jesus há mais ou menos 1 ano e meio e no final de 2024 eu fui encontrada pelo amor e pela graça, que é o que me sustenta até hoje. E eu vim com a missão de espalhar o evangelho para você e compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu acredito que a comunicação é um meio que Deus nos deu para poder fazer Jesus conhecido, né, para poder espalhar a palavra dele. E eu não vim aqui hoje porque eu tenho respostas, assim como vocês, eu estou em constante aprendizado. Eu vivo aprendendo e eu preciso melhorar como viver a minha vida com Deus, mas eu tento um pouquinho compartilhar para vocês algumas experiências, a palavra, e às vezes, se eu tocar no seu coração nesse vídeo, eu já vou me sentir muito realizada. Agora eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11:28. É um texto bastante conhecido, né? Enquanto você senta aí e fica confortável, abre sua Bíblia. Eu vou aqui abrir a minha também, porque estava fechadinha. E agora que a gente já dispensou apresentações, né, gente? Não tem muito o que falar de mim. Na verdade, eu acho que eu sempre tive o dom da comunicação. Desde sempre eu, né, quis gravar vídeo. Eu sempre fui uma pessoa muito blogueira, uma pessoa muito comunicativa também. Então eu acho que eu tô aqui no lugar certo. Se pelo menos eu conseguir passar pra vocês o jeitinho certo, se vocês entenderem, eu já vou ficar muito feliz. Assim como eu disse no começo. Como eu já falei, esse texto é um texto bastante conhecido. Geralmente, quando a gente vai tomar a Santa Ceia, os pastores leem ele. E só contextualizando, eu falei o 28, mas eu vou ler o 27, o 28 e o 29. É, Paulo, nessa carta que ele manda para a igreja em Corinto, nessa parte especificamente ele fala, né, sobre quando foi servida a última ceia, e no versículo 27 diz assim: Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Quando a gente é um novo convertido, geralmente fica muito difícil entender o que realmente é uma renúncia. Porque a gente fala, eu tenho que abrir mão disso, eu tenho que abrir mão daquilo. Mas não é uma coisa que tem que surgir assim, agora eu me converti, eu tenho que parar de fazer isso. Renúncia é uma coisa que o Espírito Santo incomoda a gente para poder se abster daquilo. Para nós que somos, para quem é recém-convertido, acha a renúncia uma coisa muito difícil. Mas, gente, quando a gente aceita Jesus, nada é fácil, né? Ninguém nunca falou que seria fácil, pelo contrário. Vai ser muito difícil, vai ser 3 vezes difíceis, mas a gente. 3 vezes difíceis. Vai ser 3 vezes mais difíceis, mas a gente precisa entender que ele tá ali, Jesus está no barco, nós não estamos sozinhos. Então é por isso que é o que nos motiva a conseguir, né, estar no caminho, na verdade, é o que nos motiva é saber que nós não estamos sozinhos. Eu vou ficar com o versículo base mesmo, né, de 1 Coríntios 11:28, que é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque às vezes falta a gente olhar para o nosso próprio nariz, né? Não sempre, mas às vezes é bom a gente parar e pensar, opa, o que que isso tá me mudando? O que que eu preciso mudar, na verdade, né? O que que eu preciso melhorar? Porque a gente sabe, né, que Jesus veio para romper esse véu que existia entre o homem e Deus. Mas às vezes existem pequenas coisas que a gente não vê que nos atrapalham a viver experiências sobrenaturais com Deus. Às vezes o que para você é uma coisa muito minúscula, por exemplo, como foi no meu caso uma unha que eu precisei tirar para poder entender o significado dela, porque é uma coisa muito pequena acaba se tornando uma coisa muito grande. Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus bondoso, um Deus misericordioso, mas ele também é um Deus que exige redenção. Então não adianta nada a gente ficar em cima do muro. Mas não é isso que eu quero. Mas é isso que eu quero. Não. Então, por isso não adianta nada. Nós cristãos ficamos em cima do muro, ali entre o pecado e entre Deus, sabendo que ele enviou seu filho, que era o único dele, para poder sofrer tanto por nós, que somos os piores dos pecadores, e a gente continuar nessa dúvida do que a gente realmente precisa. Então, o que nós realmente precisamos hoje é abrir mão de pequenas coisas que acabam nos atrapalhando durante todo o dia. Então, assim, depois de leituras da Bíblia, devocionais, a gente passa a entender que desde o momento que nós temos uma vida com Deus, a gente recebe muitas bênçãos, muitos milagres, sim, mas a gente também tem que se afastar de tudo aquilo que nos afasta dele. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais que eu vou estar deixando ou aqui ou aqui. Que você saia desse vídeo se sentindo amado, porque você é uma pessoa especial, amada pelo Pai.